Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Biologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Iniciamos o estudo da bioquímica através do metabolismo, citamos os carboidratos e alguns tipos deles. Hoje continuaremos a estudar o metabolismo. Entraremos na glicólise e na respiração celular como um todo, no círculo de Krebs, enfim. Com relação ao metabolismo, precisamos compreender a energia livre de Gibbs. Basicamente, ela determinar a quantidade de energia livre capaz de realizar trabalho. Isso é a energia livre de Gibbs. Em pressão constante e temperatura constante, ela será calculada através do ΔG, que é o delta da energia livre de Gibbs, é igual à energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Se o ΔG for menor que zero, ou seja, negativo, nós estaremos diante de uma reação espontânea ou exergônica. Se o ΔG for maior que zero, nós estaremos diante de uma reação não espontânea ou endergônica. Basicamente é isso. Detalhe, informação importante, as enzimas não alteram o ΔG, não alteram o valor da energia de Gibbs, pois esse é o valor total da reação. Uma enzima ela tem tão somente a capacidade de afetar a energia de ativação, mas não o ΔG como um todo, pois a energia ela se conserva. Nunca esqueça disso. Iniciaremos então o estudo do metabolismo pela glicólise. O que raios é a glicólise? Você lembra da glicose? O que é a glicose? A glicose é um monossacarídeo, é uma hexose, é um agente, é um açúcar redutor. Então, é um exemplo de monossacarídeo com essa forma aqui, uma hexose. Agora nós iremos tirar energia da glicose, através da glicólise. O rendimento total da glicólise será 2 ATPs mais 2 NADH mais 2H+. Guarde essa informação na sua alma. A glicose, ela entra através dos canais GLUT no citoplasma celular. Então, nós temos aqui uma glicose, que é C6H12O6, e nós, a partir desta glicose, produziremos 2 ácidos pirúvicos. Perceba, uma glicose está, através de um consumo de 2 ATPs pela via glicolítica, irá produzir 2 ácidos pirúvicos, que tem essa fórmula. É um carbono de 6, uma molécula com 6 carbonos, irá originar 2 moléculas com 3 carbonos. Este processo consome 2 ATPs, mas ele gera 4 ATPs. Portanto, o saldo final, o rendimento final é 2 ATPs. Por isso que a glicólise produz 2 ATPs. Sendo esta uma via irreversível, pois estamos diante de 3 reações irreversíveis, que são realizadas pela hexoquinase, pelas enzimas hexoquinase, PPK1 e pela piruvatoquinase. Então, a glicólise é uma via irreversível, pois possui 3 reações irreversíveis através dessas enzimas aqui. Um detalhe importante, esta via glicolítica, ela não se confunde com os inibidores de fluoreto. O flúor e o fluoreto são inibidores desta via, uma vez que a enolase, que é uma enzima, não será capaz de produzir o piruvato. Importante salientar. Agora, com relação à glicólise propriamente dita, nós temos as 2 fases que a compõem. Perceba, como eu brevemente citei, na fase 1 vai existir o consumo de 2 ATPs, que é a fase preparatória, gasto de 2 ATPs para quê? No que é consumido esses 2 ATPs? Para a fosforilação da molécula de glicose e para a manutenção dela dentro da célula. É por isso que se gasta esses 2 ATPs. A molécula de glicose entra na célula através do canal GLUT, dentro do citoplasma celular, ela passa a ser fosforilada, por isso ela consome esses 2 ATPs, de modo a aprisioná-la dentro da célula, senão ela sairia da célula. Então esta é a fase 1, a fase preparatória. E a fase 2 é a fase do pagamento, onde ocorre a produção de 4 ATP, mais 2 NADH, mais 2H+. E é por isso que o rendimento total é 2 ATPs mais 2 NADH mais 2H+. Então, basicamente, estamos produzindo ácido pirúvico, como você pode ver, C3H4O3, e esse ácido pirúvico irá originar o piruvato.
E o piruvato, sim, que será a molécula utilizada para a produção de energia nas próximas fases. Através do piruvato, nós poderemos ter uma via anaeróbia ou uma via aeróbia. Se a via for anaeróbia, estaremos diante da fermentação, e o rendimento da fermentação é tão somente 2 ATPs, sendo esta, portanto, uma via de baixo rendimento. A fermentação ela pode ser alcoólica ou lática. A fermentação lática é aquela que você está habituada, é aquela que ocorre no músculo e através da produção de ácido lático. Por outro lado, a via alcoólica é aquela que produz o etanol, produz o álcool que você consome, através dos fungos e bactérias. Então, basicamente é isso. A fermentação é uma via anaeróbia que, a partir do piruvato, que é essa molécula aqui, que foi originada na glicólise, irá produzir energia. Só que a energia que ele produz é tão somente 2 ATPs. E nada além disso. Enquanto que a via aeróbia, conhecida como ciclo de Krebs, terá um rendimento de 2 ATPs, 2 FAD-H2, 8 NAD-H, esses que são basicamente transportadores de elétron, e mais 8H+. O ciclo de Krebs é basicamente uma descarboxilação e desidrogenação. São essas as reações que ocorrem. E aonde ocorre o ciclo de Krebs? É essa a informação mais relevante. Ocorre na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial estará presente a enzima piruvato translocase. A piruvato translocase que leva, então, o piruvato, transloca ele até a matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Quais são as fases que compõem o ciclo de Krebs? Perceba. Temos a fase 1, a fase de ativação. A partir de 2 piruvatos, que são moléculas com 3 carbonos, nós iremos produzir 2-acetilcoenzima A, que são moléculas com 2 carbonos. Então, a partir de 2 piruvatos, com 3 carbonos, nós iremos produzir de forma espontânea. Perceba, a energia livre de Gibbs para que isso ocorra é menos 33,4, sendo, portanto, uma reação espontânea. Vamos apenas retomar. Se o ΔG é menor que zero, ou seja, é negativo, menos 33, nós estamos diante de uma reação espontânea ou exergônica. Então, basta que o piruvato esteja presente na matriz mitocondrial, sendo levado pela piruvato translocase até a matriz mitocondrial, neste momento ocorre a ativação de forma espontânea. Espontaneamente, o piruvato ele é convertido de piruvato, com 3 carbonos, em acetil-CoA, com 2 carbonos. E a partir desse momento iniciaremos então a fase 2, que é a fase cíclica. Perceba, a partir de uma acetilcoenzima A, que foi produzida na fase de ativação através de uma reação espontânea, mais uma molécula de oxaloacetato, que possui 4 carbonos, quando nós juntamos uma acetil-CoA com oxaloacetato, nós produziremos o citrato. O citrato é uma molécula com 6 carbonos, assim como a glicose inicialmente tem 6 carbonos. O citrato também tem. E agora, a partir da descarboxilação e desidrogenação, o citrato irá ciclar e produzir oxalacetato. O oxalacetato com mais acetilcoenzima A, através de uma reação espontânea, irá se complexar ao oxalacetato e produzir o citrato. O citrato irá novamente produzir oxalacetato. E este é o famoso ciclo de Krebs. Basicamente é um ciclo de descarboxilação e desidrogenação. Ele irá ciclar, sempre produzindo o citrato irá então voltando a se tornar um oxalacetato com mais o acetilcoenzima A, que é oriundo da ativação da primeira fase. E é aqui que se dá então o ciclo de Krebs. Quais são os ativadores do ciclo de Krebs? O que propicia que isso aconteça? O AMP, coenzima A, NAD+, e cálcio. E quais são os inibidores do ciclo de Krebs? O ATP. Pensa assim, se já tem ATP, por que eu vou produzir mais? Não vai, né? O acetilcoenzima A, se já tem acetilcoenzima A, por que eu vou produzir mais? Então ela acaba inibindo. NADH, ácidos graxos e o próprio citrato. Se eu já tenho citrato, por que eu vou produzir mais citrato? Basicamente essa é a lógica dos inibidores e dos ativadores do ciclo de Krebs. Tudo isso, então, esse ciclo, essa descarboxilação e desidrogenação, ela irá render 2 ATPs, 2 FAD-H2 e 8 NADH+, além de 8H+. Estes são os transportadores de elétrons. E é daí que vai vir a energia, que será oriunda
da próxima fase. A próxima fase é conhecida como cadeia fosforilativa. Perceba, o resultado final será, o rendimento será aquilo que foi obtido na glicólise mais aquilo que foi obtido no ciclo de Krebs, resultando de um total de 38 ATPs e não mais 2. Por quê? Porque agora todos aqueles transportadores de elétrons, vou retomar aqui, que são basicamente o FADH2 e os 8 NADHs, mais esses 8 hidrogênios, eles serão aproveitados na cadeia fosforilativa, que é basicamente uma cadeia transportadora de elétrons. Transportam elétrons para onde? Para complexos das cristas mitocondriais. Então agora, o processo não está ocorrendo mais na matriz mitocondrial, não está mais no centro, está na membrana mitocondrial, na crista mitocondrial. É na crista mitocondrial que ocorre a cadeia fosforilativa. Por quê? Porque é na crista mitocondrial que os complexos estão presentes. E esses complexos serão os receptores dos elétrons, que serão transportados lá pelos transportadores de elétrons, que é basicamente o FAD e o NAD. Então, o FAD e o NAD leva, a molécula ela é levada até esse complexo. E no complexo 1, por exemplo, é o citocromo. O citocromo, ele é parte do complexo 1. Ele é basicamente um transportador. Então, o citocromo mais 2 elétrons, ele vai ter essas porções aqui do citocromo. Citocromo B, A, C, C3, whatever. A questão é que o NADH, ele entra no complexo 1. E o citocromo transporta esses elétrons, então, através dessas subunidades. E o H+, que eram 8 H+, que tinham sobrando lá. Os H+, estarão no espaço intermembrana, e eles também irão se direcionar ao complexo 4. O complexo 4 nada mais é do que uma ATPase. Assim como o complexo 1 é um citocromo, o complexo 4 é uma ATPase. E a ATPase produz água. O FADH2, ele é direcionado então ao complexo 2, e de todos eles ele produz menos energia. O que mais produz energia é o NADH. E o complexo 3, por fim, é um complexo intermediário que estará entre esses outros complexos. Mas perceba, é a partir desta cadeia transportadora de elétrons para os complexos que estão presentes nas cristas mitocondriais, na membrana da mitocôndria, é que aqui que é gerado um rendimento total de 38 ATPs. Por fim, teremos ainda um processo reverso, que é o processo no qual o piruvato, que era aquele carbono, aquela molécula com 3 carbonos, pode originar a glicose de 6 carbonos, através da sua síntese que ocorre no fígado, nos rins, no intestino delgado, nas hemácias e no músculo esquelético. É possível fazer o processo reverso, a conversão do piruvato em glicose. Isso ocorrendo tão somente no fígado, nos rins, no intestino delgado, nas hemácias e no músculo esquelético. E este foi o estudo inicial do metabolismo com relação à glicólise, as fases da glicólise, a fermentação, o ciclo de Krebs, a produção dos carregadores, dos transportadores de elétrons, que são levados à cadeia fosforilativa e a partir, então, desse transporte de elétrons aos complexos, que são basicamente os citocromos, a ATPase, enfim, é a partir daí que é produzido esta quantidade de ATP, 38 ATPs. E o processo reverso seria a gliconeogênese, no qual o piruvato irá ser convertido novamente em glicose. E isso ocorre no fígado, nos rins, no intestino delgado, nas hemácias e no músculo esquelético.